Olá, querido aluno, querida aluna. Estamos iniciando hoje a aula de ensino religioso. Eu sou o professor Anderson Ferreira e estarei aqui nesse tempo com vocês para a gente poder discutir o assunto muito importante para vocês do 7º ano conhecerem melhor como é que funciona o fenômeno religioso na nossa sociedade. É importante nós lembrarmos que o ensino religioso, na perspectiva da educação, ele pretende dialogar com os alunos para que vocês tenham uma crítica mais fundamentada no que a gente chama de ciência sobre o fenômeno religioso dentro da sociedade. Isso ajuda vocês a poderem ver o fenômeno religioso sobre uma outra perspectiva e prepará-los também para tomar decisões individuais sobre a sua religiosidade ou sobre a sua falta de religiosidade. E assim evitar conflitos internos e você ter uma vida mais saudável dentro e fora de casa. Bem, hoje nós vamos falar sobre as lideranças religiosas e os direitos humanos. A responsabilidade em ser humano. O que seria essa responsabilidade diante de todos os acontecimentos que nós temos na sociedade? A responsabilidade dentro de um documento que tem mais de 50 anos, chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que as lideranças da nossa sociedade precisam estar em diálogo com esse documento para propor as leis que regem a nossa comunidade. Então nós vamos tentar entender melhor como é essa responsabilidade que eu, que você, que as nossas lideranças, sejam políticas, sejam religiosas, tem nessa perspectiva de uma sociedade que respeite a diversidade religiosa e de todos os outros elementos da sociedade. Vamos começar aqui nesse primeiro slide, onde nós temos o conceito de liderança, que é um sujeito que toma frente de uma organização social. Essa organização social, ela pode ser desde um time de futebol até a igreja que você frequenta, o terreiro que você frequenta, ou o templo religioso que você faz parte. Essa organização social ela pode ser também política ou sobre qualquer outro movimento. Então, a organização social ela precisa de uma liderança ou, às vezes, ela é um conjunto de lideranças. Então, nós vamos entender por que é tão importante isso e, principalmente, quais são as habilidades que essa liderança precisa ter para que ela possa organizar essa organização e para que ela se mostre de uma forma muito valorativa dentro da sociedade. A liderança religiosa ela precisa de um carisma que contagia as pessoas e que tornam elas adeptas à crença. Vocês podem ver hoje em dia, por exemplo, principalmente no período de eleição, vocês veem vários candidatos falando, explicando as suas propostas, e essas explicações elas não são feitas de uma forma aleatória, de uma forma qualquer. Eles precisam de uma habilidade social chamada carisma. É o carisma que propõe com que a mensagem que o político quer passar seja feita de uma forma que todos possam entender. O carisma também é importante para professores, advogados e muitas outras funções que trabalham com o público. Com as lideranças religiosas isso também não é diferente e por isso elas precisam ter essa habilidade social. Vamos agora aqui para o outro tópico, são sobre as lideranças políticas, que elas estão em muitas partes da nossa sociedade, da nossa república. Então nós temos vereadores, prefeitos, deputados, sejam estaduais ou federais, governadores, senadores e presidentes. Todos eles são lideranças políticas que estão sempre tentando propor melhorias para a convivência da nossa sociedade. Essas melhorias nem sempre são abarcadas por todos, porque existem as críticas, mas eles têm esse objetivo de, na perspectiva deles, propor melhorias, seja para a educação, seja para a segurança pública. Essas lideranças políticas, elas trabalham com um discurso de convencimento. Convencer a população de que é importante investir em uma saúde pública, é importante, de repente, investir
na formação dos professores ou na formação dos próprios alunos. E aí existem várias formas de ser feito isso. E essas várias formas, elas são comunicadas para você como aluno, como pai, como mãe de aluno presente na comunidade escolar. Por isso é muito importante nós vermos todos os discursos das lideranças políticas para a gente poder escolher uma que seja favorável a nós. Aqui nesse próximo slide, a gente vê as lideranças religiosas. Da mesma forma que existem as lideranças políticas, as lideranças religiosas, elas também têm o objetivo de organizar a organização social a qual elas fazem parte. E no caso, organizações religiosas que têm ali o seu grupo de fiéis. E por isso o carisma é uma habilidade importante, porque necessita de um convencimento não apenas para o mundo material, mas para o mundo sobrenatural. Então, uma coisa é você convencer a população de que você precisa ser eleito para que a população tenha uma melhoria de vida. Outra coisa é você ser convencido que precisa estar na religião para que você tenha uma vida após a morte boa. Então, vejam que o convencimento, eles são coisas completamente diferentes, mas que também precisam da habilidade do carisma para convencer esse fiel. Uma coisa importante também que a gente tem que levar em consideração é que o convencimento religioso, do discurso religioso, ele não depende apenas do carisma dessa liderança religiosa, mas ele também depende de uma coisa chamada experiência religiosa, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de ensino religioso. Essa experiência religiosa, ela acontece de forma individualizada, cada pessoa tem a sua. Outras pessoas também não têm essa experiência religiosa e por isso, muitas das vezes, elas não estão dentro das religiões. Mas para aquelas pessoas que têm uma experiência religiosa, por exemplo, um milagre de ter sobrevivido a um acidente de carro, a liderança religiosa, ela pode utilizar esse momento de sentimento da pessoa para poder convencê-la a estar dentro da sua religião, fazendo com que ela perceba que a vida após a morte existe e que ela precisa tomar um posicionamento na vida dela para poder chegar numa vida após a morte boa. No caso do cristianismo, por exemplo, o discurso das lideranças religiosas é sobre a salvação. A salvação após a sua morte, para que você possa ter uma vida eterna. Em outras religiões, como por exemplo na Umbanda, no Candomblé, que acreditam mais na questão da reencarnação, significa um aprendizado, que você vai melhorar numa próxima vida. Tá? Continuando o próximo slide, nós temos aqui alguns exemplos de lideranças religiosas, e a gente começa com as religiões afro-brasileiras, que muitas das vezes não conhecem as religiões afro-brasileiras pelo nome afro-brasileiro, mas vocês conhecem também quem são os pais e as mães de santo. Os pais e as mães de santo são essas lideranças religiosas que organizam os chamados terreiros, que são os espaços sagrados dessas crenças. Então, a mãe de santo e o pai de santo, eles são lideranças responsáveis pelos cultos nesses terreiros. Da mesma forma que existe espaço para homens, existe espaço para mulheres. Isso é muito importante de se falar, porque em muitas tradições religiosas, o espaço do sacerdócio, da liderança às mulheres, ele é um pouco mais restrito, coisa que não acontece nas religiões afro-brasileiras, porque as mulheres têm um papel muito importante, tanto qual o do homem. Tá? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente as lideranças religiosas afro-brasileiras, elas são mais velhas, até porque eles precisam de um aprendizado, de uma sabedoria que a vida lhes dá, para que eles possam ser considerados essas lideranças religiosas. Dentro do judaísmo, a liderança religiosa ela é conhecida como rabino, embora não seja o responsável por um culto judaico, como vocês estão acostumados a ver dentro das igrejas católicas e evangélicas, mas ele orienta a leitura do livro sagrado do judaísmo, que se chama Torá, e o ensino e a aplicação dessas leis. Ou seja, ele seria uma espécie de professor.
E aí, geralmente, o que acontece nas comunidades judaicas é que os fiéis acabam confundindo esse professor com uma liderança dentro do seu templo sagrado. Aí existe também o Cohen Gadol, que seria o sumo sacerdote no judaísmo. Aí esse sim, uma autoridade máxima, seria responsável pelos cultos, ou seja, a reunião dos judeus para a adoração ou para a leitura da Torá. Hoje em dia existem muitos templos judaicos que não utilizam mais esse tipo de liderança religiosa. Eles estão mais focados no que seria considerado o professor, né, do livro sagrado, ou seja, o rabino. Temos o cristianismo, que vocês já conhecem bem, né? Muitos de vocês fazem parte das denominações religiosas do cristianismo, que seria o pastor dentro das igrejas protestantes e o padre dentro das igrejas católicas. Ambos são responsáveis pelo culto e orientação de vida através do livro sagrado que eles chamam de Bíblia. E aí, dependendo dessa organização, a igreja pode ter bispos, né, que seriam os responsáveis pelas leis e pela interpretação da Bíblia. As igrejas que são menores geralmente ficam apenas com o pastor, e conforme elas vão crescendo, novos cargos vão sendo criados para que a organização da igreja seja cada vez melhor e melhor distribuído as funções dentro dessas organizações religiosas. Agora nós vamos ver o islamismo. Como vocês podem ver, o tópico do islamismo ele é um pouco maior, porque essa religião ela possui algumas coisas mais complicadas de se entender. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o islamismo ele tem diversas faces, ele tem diversas denominações religiosas, tem diversos grupos que um pensa o islamismo diferente do outro. Então, por isso, as lideranças religiosas elas também acabam sendo diferentes. E aí existem dois fatores que é importante a gente saber como são distribuídas essas lideranças religiosas. Primeiro, qual é a denominação religiosa que nós estamos falando? E segundo, qual é a região islâmica, a região árabe que nós estamos falando? Então, existem, por exemplo, na Arábia Saudita, no Egito, diferentes nomes para essas lideranças religiosas. A gente vai conhecer alguns. Então, nós temos, por exemplo, o califa. É uma palavra que significa sucessor, que foi usada no início dos séculos 12 e 13. Após invasões de mongóis, a estrutura política do califado deixou de existir e passou a dar lugar ao sultão. O sultão ainda é usado por alguns países como Brunei e Omã. Para quem já assistiu o desenho Aladim, a gente tem ali uma liderança que ela é política e que ela é religiosa também, chamado de sultão. E que também seria o vilão do filme, embora isso não reflita necessariamente que o sultão seja isso na vida real. Mas ele é uma liderança tanto política quanto uma liderança religiosa. Em outras localidades, em outras regiões árabes, existe o sheik, que é o mais utilizado na maioria dos países que são árabes. É um cargo de autoridade religiosa, só que ele só é concedido a pessoas que se destacam no mundo islâmico, seja de forma política, seja de forma religiosa. Também temos os ayatollah, que são juristas em algumas comunidades, e eles servem como exemplo para a sociedade, porque eles são grandes estudiosos do livro sagrado, que é o Alcorão. O imã, que depende da denominação islâmica, da região, da mesquita. A mesquita seria o templo sagrado dos islâmicos. Ele é responsável pela oração nos templos. Em algumas comunidades islâmicas, o imã é até considerado um ser iluminado. A gente vê muito eles, por exemplo, na região ali do Egito, em algumas regiões ali da Arábia Saudita também. Tá? Então vejam que no islamismo existem muitas formas diferentes de você denominar quem seria uma liderança religiosa. É por isso que é importante nós termos conhecimento
sobre as religiões. O islamismo ele não é uma coisa só. Existem diversas formas de islamismo, da mesma forma que existem diversas formas do cristianismo. Cristianismo, por exemplo, se você for falar de cristianismo, você tem que falar, ou estou falando de igreja protestante, ou eu estou falando de igreja católica. E aí, dentro da igreja católica, ainda tem outras divisões. Seria a igreja católica romana e a igreja católica ortodoxa. De qual cristianismo eu estou falando? A mesma coisa se aplica à religião islâmica. Que tipo de islamismo estou falando? Um islamismo xiita, um islamismo sunita, né? Um islamismo carijita? Que tipo de liderança religiosa aquela pessoa tem relacionada à sua religião? E aí agora vocês têm conhecimento suficiente para poder, sobre o islamismo e outras religiões, poderem diferenciar uma da outra. A liderança religiosa e política do budismo é o Dalai Lama. É a representação de Buda através das gerações. Ele é o responsável pela filosofia do budismo, organização dos templos ao redor do mundo e regras que os monges devem seguir. Os monges são seguidores do budismo que vivem nos templos religiosos, reclusos no mundo, vivendo o máximo possível as práticas do budismo e a abdicação dos valores humanos. É importante saber também que muitas lideranças religiosas, como o Dalai Lama no budismo, eles também são lideranças políticas. Alguns países, eles atrelam, eles juntam a religião com a política. Em países árabes é muito mais comum você ver isso, porque a religião islâmica faz parte do regime político desses países. E aí fazendo com que ayatolás, sheiks, imãs acabem também sendo líderes políticos. O Dalai Lama, embora ele não seja um líder político como um presidente ou um governador, mas ele tem uma influência muito grande dentro de políticos de diversas regiões do mundo. A gente tem que pensar, por exemplo, que ele não é o responsável apenas por um país, mas ele é o responsável pelo budismo no mundo inteiro. E ele é reverenciado, né, pelos budistas como uma pessoa extremamente iluminada e até sagrada. Muito parecido ou tanto quanto um papa da vida. O papa, ele além de ser uma figura religiosa de expressão mundial, ele também tem a sua influência política. Não à toa, muitos presidentes do mundo se encontram com o papa para poder falar sobre algumas questões, às vezes até de fora da religião. Essa religião aqui, poucos de vocês conhecem, mas ela faz muito parte da nossa sociedade, principalmente aqui no Pará, que seria o xamanismo e a pagelança, que é aquela religião originária dos nossos ancestrais indígenas, e aí eles se misturam também com a religiosidade que vieram dos africanos para cá, e aí mais tarde ela também vai se juntar com algumas crenças cristãs. E aí dentro dessa religião existe o pajé, ou o xamã, que é o responsável pelo culto e pela comunicação com os espíritos da natureza. E aí eles cabem o culto e a interpretação dos fenômenos naturais. O que acontecia antigamente nas comunidades indígenas? Uma tempestade, por exemplo, ela teria de ser interpretada naquele período. Quem fazia essa interpretação era o pajé ou o xamã. Então essas pessoas, elas diziam que aquela tempestade poderia ser uma bênção divina, ou então ela poderia ser um castigo divino, né, dependendo muito da região. Se fosse uma região de seca, uma chuva seria muito bem-vindo, seria tratado como algo bom dos deuses. Se fosse um período de alagamento e viesse mais chuva, poderia ser considerada como um castigo. Quem iria interpretar isso seria o xamã. Então, em muitas tribos indígenas, até hoje, essas lideranças elas ainda são responsáveis pela organização da aldeia, né? E fazendo com que as pessoas elas se comportem de acordo com as regras que o xamã ou que o pajé determina. É importante também lembrar que hoje em dia, principalmente, onde os indígenas têm uma maior capacidade
de poder fazer discussões políticas, o xamã, ele é a pessoa que é chamada para fazer essas discussões, né? O xamã, ou geralmente também o cacique, que muitas das vezes toma a figura de liderança religiosa. Tá? Ao longo do tempo, a ideia de pajé deixou apenas de ser apenas entre tribos indígenas e passou a fazer parte de uma mistura entre entre religiões da floresta e religiões cristãs. Como eu falei para vocês, o cristianismo ele chegou muito próximo do xamanismo e da pajelança, fazendo com que muitos pajés incrementassem e fizessem uma mistura das regras xamânicas com as regras cristãs. E aí nós vemos que as lideranças religiosas na sociedade, elas buscam cada vez mais o crescimento da sua organização religiosa. E esse crescimento ele não é à toa. As religiões elas precisam de pessoas para se mostrarem na sociedade. E aí isso pode ser feito de forma material ou ela pode ser feita de forma simbólica. A forma material seria quando as religiões, as suas lideranças, elas começam a dialogar com o meio político. A gente vê muito isso hoje com a chamada bancada da Bíblia, que é um grupo de deputados federais, né, em Brasília, que tem uma mesma crença religiosa, no caso, o cristianismo, que sempre discutem coisas da sociedade relacionadas à sua visão religiosa. Mas eles não são os únicos, né? Existem, por exemplo, associações de afro-religiosos também que procuram interferir no meio político para que eles possam garantir os seus direitos e os seus deveres também. Só que isso aí é a forma material de interferência. Existe também a forma simbólica. Essa forma simbólica seria a forma como as pessoas vão tratar a sua vida após a morte. Então, dentro das religiões afro-brasileiras, o que eu vou ser na próxima vida? O que eu aprendi com essa vida? É a questão da reencarnação. Dentro do cristianismo já é uma outra vertente. É a questão da salvação. Como é que eu posso me salvar? Como é que eu posso ter uma vida plena depois da minha morte? Tá? Então, são duas formas de interferência diferentes. Uma simbólica, relacionada à sua vida espiritual, e a forma material, que seria a sua forma de interferir na sociedade dentro do meio político. Sobre a religião e a política, existe algo que de repente possa ser um problema, porque nós temos uma ideia dentro da política que se chama o Estado laico, que é quando a religião não pode interferir na política. E aí, sobre isso, os direitos humanos, eles entram na jogada, porque a ideia de Estado laico é uma ideia dos direitos humanos. O Estado laico, ele foi criado a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o objetivo do Estado laico não é fazer com que as pessoas não tenham religião. Muito pelo contrário. O objetivo é fazer com que as pessoas possam escolher a sua própria religião e que todas as religiões possam ter direitos e deveres dentro da sociedade. Então, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, esse é o artigo de número 18 de 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que permite que as pessoas possam praticar e difundir a sua religião, desde que seja de forma respeitosa e que não ataque outras crenças religiosas. E aí, qual seria o papel das lideranças religiosas na promoção desses direitos humanos? As lideranças religiosas são responsáveis por essas comunidades e também pelos atos individuais dos seus membros. Então, eles precisam fazer com que os seus membros aprendam a respeitar a religião do outro, mas também que eles garantam o seu próprio direito de manifestação de culto. Ou seja, fazer com que todas as pessoas dentro da sua religião tenham bons exemplos dentro da sua igreja, dentro do seu terreiro, fazer com que aquela religião seja algo individual, particular,
que não seja um grupo de pessoas que ataque outras religiões, que ataque grupos de pessoas, mas que tenham apenas o objetivo de viver numa sociedade que seja de respeito a esses direitos humanos. Por isso, os direitos humanos são muito importantes entre as lideranças religiosas, porque ela não viola o direito à religião e permite que todas as pessoas possam exercer esse direito. Em países árabes, principalmente, o líder religioso ele também é o líder político, como eu já expliquei para vocês, mas no Brasil a mistura entre religião e política ela é proibida. Isso não significa que uma pessoa possa se candidatar sendo pastor, padre ou pai de santo. Significa que ela não pode tomar decisões baseado na sua religião. As decisões elas precisam ser baseadas na ciência ou no bem público, no bem coletivo de todo mundo. E aí, por exemplo, decidir que apenas uma religião, por exemplo, seja permitida no Brasil, vai contra essa ideia de que nós somos um Estado laico. Então, a convivência entre as várias religiões em um mesmo país exige que as lideranças religiosas incentivem o respeito e a convivência pacífica entre todas as religiões. Isso seria uma responsabilidade social até entre essas lideranças religiosas. E aí, para a gente resumir tudo isso, nós temos as lideranças religiosas como responsável pelo culto nas tradições, tá? Então, as tradições religiosas, elas sempre têm uma pessoa que seja responsável pelo culto. E aí, dependendo da religião, elas também podem ser lideranças políticas, como no caso do islamismo, certo? Lideranças políticas, assim, no sentido de que aquela nação vive para uma religião. E lideranças políticas no sentido aqui brasileiro, onde são pessoas que estão em cargos políticos, mas não necessariamente por causa da sua religião. Eles são dotados de carisma, o que faz as pessoas seguirem os seus conselhos, ou seja, isso é uma habilidade social que as lideranças políticas precisam ter para poder convencer as pessoas do seu discurso religioso. São pessoas que servem de exemplo para a sua comunidade religiosa, ou seja, a liderança política ela tem um papel fundamental dentro das comunidades, que é o de servir bons exemplos, seja um exemplo para o respeito, seja um exemplo para o bem público de todos. Tem responsabilidades com o discurso pregado em suas crenças, ou seja, um discurso que a gente hoje em dia chama de discurso de ódio, pregado em uma religião, vai influenciar as pessoas daquela religião a propagarem ódio. Então essa é uma responsabilidade que as lideranças religiosas hoje, elas precisam ter cuidado, tanto quanto qualquer outra liderança, seja política ou de algum movimento social. Tá? Eles devem seguir as normas dos direitos humanos, sobre respeito, liberdade e igualdade entre as religiões, bem como o princípio do Estado laico. Algo importante com essas lideranças religiosas é fazer com que todas as religiões ao seu redor tenham o mesmo direito que você também tem de poder manifestar a sua fé. A liberdade religiosa ela é protegida pelos direitos humanos. As lideranças elas são responsáveis pelo comportamento harmonioso entre elas, para que todos possam ter esse direito à religião. E aí o Brasil é um país laico, e por isso as lideranças religiosas que se tornam lideranças políticas não podem tomar decisões baseadas em sua crença pessoal. Tá? Então, essas foram algumas informações para vocês. Eu proponho como atividade que vocês possam pesquisar as figuras que foram apresentadas aqui de lideranças religiosas, saber melhor como elas são, procurar na internet o que elas fizeram, procurar bons exemplos de lideranças religiosas que respeitem os direitos humanos e, principalmente, procurar a Declaração Universal dos Direitos Humanos para saber sobre o que ela fala e como ela determina as leis e regras de nosso país. E aí eu fico por aqui, até uma próxima.